mas não conseguiram, mas eu vou tentar, tá bom? Então, dando aqui boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Bom, eu vou fazer o compartilhamento da tela aqui e aí a gente vai seguir. Boa noite, Yasmin. Aparece a tela aí para vocês? Top. Muito bom. Bom, vamos lá então, né? Bom, galera, na última aula a gente terminou codando aí, né? Até aqui deixei o código aqui já, né? Codificamos aí algumas classes, certo? E trabalhamos a ideia dentro da orientação ao objeto, os estados, né? Então, agora, batemos bastante nisso, não sei se vocês conseguiram praticar, vamos falar assim, mas a ideia é que tivesse sido praticado. Para que a gente pudesse entrar agora, vamos lá embaixo, tem que subir aqui. Ai, vamos lá. Não, já subi demais, né? Meu Deus do céu, peraí. Desce. Aqui. Pronto. Oh, boa noite, Gabriel. Métodos. Então a gente vai começar hoje a falar sobre comportamentos. Pessoal, aí, antes da gente seguir, a parte de atributos, instância, né? Referência, classe main. Tá tranquilo isso daí? Tem alguém que quer tirar alguma dúvida, chorar, falar alguma coisa? Tudo certo? Se tiver alguma coisa para falar, é agora. Que aí eu sigo daqui. Chorar? Que chorar, Jéssica? Mais alguém? Então eu vou seguir, beleza? Que aí eu vou partir do pressuposto que de quem cala se consente. Certo? Então tá bom. Método. Então o método vai cair com a ideia de comportamento ali na nossa orientação ao objeto. Ou seja, vai ser algo que vai determinar alguma ação. Quando a gente fala de método na orientação ao objeto, para fazer uma alusão para vocês, que pode ser que esteja, pode ser não, com certeza estará mais na zona de conforto de vocês, é a gente tratar a ideia de método como na utilização de funções, como eram feitas aí em programação de outras linguagens que vocês trabalharam aí, sei lá, de repente o JavaScript, um Python da vida, alguma coisa do tipo. Tá. Então vai qualificar da mesma forma, como uma ação. E aí, trazendo esse contexto do banco que a gente está trabalhando dentro da nossa disciplina, a gente vai colocar algumas ações, como por exemplo aqui dizer que lá no nosso banco é possível realizar diversas operações em uma conta, como depósito, saque, transferência, consulta, e outras que eu achar necessária dentro da conta. O que essas contas podem fazer? Elas podem modificar os valores ou apenas consultar. Então, a gente vai entender que são ações, verbos. Então, depositar, sacar, transferir, consultar. Então, de novo, quando a gente falou lá na primeira aula e aula passada, a gente contextualizou que a ação ou
Comportamento é algo que vai me modificar ou acessar elementos daquela determinada classe. Então, quando a gente está fazendo isso, o que a gente entende? Que eu preciso programar essas ações. E essas ações são programadas dentro de métodos e aí me definem os comportamentos. Tá? Bom, como que a gente pode dividir um método? De novo, para quem já sabe funções em programação, vai ficar muito tranquilo nesse aspecto aqui. Então, aqui nesse desenho, fica bem claro aqui, né, a composição do nosso método. Então, por exemplo, começando aqui pela ordem, a gente sempre vai dar o quê? Um nome para ele. Esse nome é o que vai identificar aquela determinada ação. Tá bom? Em Java, deixa até em vermelho aqui, boa prática definir, é uma boa prática, né? Definir o nome desses métodos usando o padrão Camel Case, com a primeira letra minúscula. Beleza? Então, em Java, quando nós definirmos métodos, nós iremos definir eles com, dar o nome a eles com letra minúscula. Perfeito? Boa noite, Robson. Boa noite, Robson. Boa noite, Robson. Uma risadinha. Boa aqui. noite. Dando uma risadinha aqui pra Jéssica aqui, só pra... É que eu tô acompanhando outra tela. Galera, vocês veem muito olhando, é porque eu tô no chat nesta tela, tô vendo aqui, e aqui eu tô na aula, tá? Então só... Aí vocês veem, pô, o Marcos ficou olhando pro lado toda hora por causa disso. O cara ficou com dois monitores. Então, o método. Depois que vem dentro do método, eu tenho o quê? A lista de parâmetros. Isso é o quê? São os elementos que esse método vai receber para que dentro dele ele faça o tratamento em relação, de novo, ao nome do método e a esses valores que ele recebe. Pode ser um parâmetro, pode ser vários, e dependendo da ocasião, pode ser que eu não passe um elemento. Pode ser que tenha nenhum elemento. Depende muito da tua lógica, tudo bem? Depende muito do que você vá implementar. O corpo, que é essa parte aqui. O corpo é propriamente a ação que você está programando. Tudo que esse método vai ter que fazer, a regra dele, o que você idealizou vai estar ali dentro. E o retorno, que é através do void aqui. A gente vai ver que eu posso ter métodos com retorno e métodos sem retorno, ok? Então, de novo, para quem já sabe um pouco aí de funções, vai entender e falar, pô, método é a mesma coisa, né? Então, não vai ter muita dificuldade em entender aqui. Bom, para realizar, por exemplo, esse deposita aqui, como que eu faço para instanciar esse método que eu estou criando? A gente viu que para instanciar aquele objeto e acessar ele, né, que nem está aqui do lado, eu fiz no testa tudo, né, que foi o que a gente foi terminando a nossa aula passada. Aqui, o new faz a instância aqui do objeto A1 do tipo agência, e para eu acessar esses caras, basta eu colocar o nome do objeto, ponto, e aí dentro dele ele vai me passando a listagem daquilo que pertence a ele. Tá, beleza, Marcos, mas e quando eu uso a programação, o conceito de método? Funciona da mesma forma. Dentro daquele objeto, ou daquela referência que tu instanciou, dando o nome dela, ponto, ele carrega para você todos os métodos e atributos que a ele pertencem. A gente vai fazer já. E aqui que está no exemplo. Tá vendo? Ó, conta igual a C mil conta, e aí eu chamo o método deposita, C ponto deposita. Ele já entende que dentro daquele objeto C, que é do tipo conta, dentro dele tem um método deposita. Então funciona da mesma forma, tá bom? Por exemplo, na execução de um método depositar, lá, é necessário alterar o valor do atributo saldo
do objeto que foi escolhido para realizar esse cálculo e essa operação. Dentro de um método, olha lá, para acessar atributos do objeto que está processando o método, a gente utiliza o this, que é este, que pertence a ele. Tá? Que mais? Continuando, ó, o método deposita, ele não possui um retorno lógico. Por isso, ele só é marcado por quê? Pelo void. Então, todo método que começar com void, quer dizer que ele não tem retorno. O que é o retorno? É eu processar algo, ao final eu tenho que devolver algum resultado. No caso do deposita, o que ele faz? Ele faz uma soma do saldo, de acordo com o valor que ele recebeu, e acabou. Não precisa me retornar nada. Tudo bem? Diferentemente do que acontece nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho um método que realiza a operação de consultar o saldo disponível nas contas. Vamos supor também que o saldo é disponível igual ao quê? Ao que ele tem de saldo e mais um limite. Por exemplo. Então, esse método aqui, ó, consulta saldo disponível, ele não vai ter um void, ele vai ter um double. Marcão, double é um tipo de dado. Exatamente, um tipo de dado real. Então, todo método que você olhar nele e tiver começando, tirando um void, sai o void fora, tiver retornando uma tipagem que eu estou dando para aquele método, pode ser double, pode ser int, pode ser string. Tá bom? Pode ser uma data, se for o caso. Todo método que começar ali com uma especificação de tipagem, ele tem que ter um return. Simples assim. Então, por isso que ali embaixo tem um return, diz saldo, este saldo que pertence à classe, mais o limite. Então, ele executa esse elemento e retorna esse valor. Né? Então, por exemplo, ali, ó, eu faço o exemplo que está aqui. Ó. Eu tenho C igual a newConta, instanciei ele, pego aqui um atributo aqui, vou falar variável por enquanto, dentro de um saldo disponível, que é o quê? É o consulta saldo disponível que está dentro de conta. Olha lá, o que ele faz? Ele vem aqui, soma esses dois elementos, retorna e armazena dentro do saldo. E mostra isso no final. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Isso daí? Essa conduta aí de método? Posso continuar? Da onde eu estou aqui? Que aí a gente vai fazer uma prática junto aqui. Depois vocês vão fazer isso que é uma aula passada, mas eu vou fazer com vocês para ter entendimento. Tranquilinho? Tá bom então, beleza. Então vamos lá. Deixa eu só fechar aqui do lado, porque aí acho que vai ficar melhor para a gente começar a mexer nas coisas, que na aula passada tinha bastante coisa aberta. Vou deixar a conta, que a conta a gente vai usar. Então olha só. Dentro da nossa classe conta, olha como que ela estava. À direita de vocês aí vai estar o que a gente estava fazendo na aula passada. E aqui à esquerda o que a gente vai incrementar com cada um para a gente ter um entendimento. Beleza? Então, aqui dentro da classe conta, até agora, a gente estava trabalhando com os estados. Ou conhecido e definido, vamos falar assim, né? Que a gente fez isso como atributos. Perfeito? Agora, a gente vai trabalhar com os comportamentos. Aquela que a gente viu na primeira aula como definição. Ou conhecido como métodos. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o primeiro método ali, ó. Void deposita. Então, se tem um void, ele não vai ter retorno, beleza? Não tem.
Abro parênteses, fecho, eu gosto de fazer, abrir chave e fechar chave. Eu já gosto de deixar pronto aqui. E aqui eu já coloco o quê? Vai depositar o quê? Um valor que é do tipo double. Ah, Marcão, podia ser um int? Não, se o cara quiser depositar R$100,50, ele não vai conseguir. Tudo bem? O amarelinho tá ali porque ele tá falando que nunca foi usado. Bora. Eu vou colocar lá e dar um this, ponto. Olha lá, ele já traz para mim quem? Saldo, que é o meu elemento ali de tipo double. E aí eu faço uma atribuição a ele. Que é quem? Valor. O que isso aqui significa? Nessa linha. Isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse feito aqui, isso aqui, ó. Diz, ponto, valor, pôr na linha de baixo para ficar, depois eu subo ela, só para vocês terem a segunda opção. Diz, ponto, saldo, igual a diz, ponto, saldo, mais valor. A linhas 11 e 12 fazem a mesma coisa. Tudo bem? Isso não é só uma coisa que é comum aqui no Java. Em outras linguagens também fazem dessa mesma forma, tá? Python, PHP, JavaScript faz a mesma coisa, tá? Então esses dois elementos são iguais. Então, o que eu vou fazer aqui para como bônus? Vou pôr aqui na frente, só para dizer que são a mesma coisa. Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aí? Olha lá. E void. Então, de novo, não vai ter retorno. Não. Quando eu fizer a chamada desse método passando um valor, para mim não vai ficar perceptível que vai ser incrementado algo, mas internamente em memória, ele pega esse maluco aqui, ó, soma com o que eu receber e atualiza o saldo. Tudo bem? Só para deixar isso claro. Mas não me retorna nada do ponto de vista informativo. Como eu deposito, vamos ter um outro método, void saca. Double valor, que é a mesma história. Marcão do céu, pega aí, vamos lá. Ó, você está cometendo um equívoco aí. Olha lá, eu já tenho o valor em deposita. Você está colocando o valor em saca. Isso não pode azedar o pé do frango aí na hora de eu executar, porque embaixo, ó, você está colocando lá, diz, opa, escrevi errado, diz ponto sardo menos igual valor. Marcão, e aí, não vai azedar o pé do frango? Por quê? Valor. Não azeda, galera. Por quê? Porque este atributo pertence a esse método. Este atributo pertence a esse método. É claro isso? Eu faço questão de explicar isso agora porque pode ser que confunda. Não é porque, quando eu tive aula de não sei o quê, falaram lá que não pode ter variáveis com o mesmo nome. É verdade. Mas desde onde ela esteja alocada, beleza? Neste caso, a variável pertence ao método. Na orientação a objeto, mais para frente, isso aqui vai ficar muito mais explícito, inclusive. Que você vai criar os objetos, vai criar os métodos, vai criar as classes, vai criar os comportamentos, vai criar os estados. Você vai ver que pelo manipulador de visibilidade, a gente consegue mexer em muita coisa interessante aqui. E a gente tem que ter a ideia do pertencimento do atributo. A quem ele pertence? Se ele pertence a um determinado nicho fechado, esse outro cara aqui do outro lado não vai enxergar, por questão óbvia. Por quê? Ele só é visto dentro do método. Tudo bem? Não sei se vocês tinham essa visão, mas é um pouco da programação estruturada, convencional, mas na orientação a objeto isso fica muito mais implícito, fica muito mais forte para a gente. Tá? Um outro método, void
imprime, ó lá, extrato, ó lá o padrão, camel case, ó lá, imprime extrato, tá vendo? Como eu não posso fazer isso, eu faço isso. E aí no nosso imprime extrato, eu simplesmente não passo o parâmetro. Vamos lá, ó. Deposita. Estou passando um valor que eu quero que deposite. Saca. Estou passando um valor que eu quero que retire. Imprime extrato. Só imprime extrato. O que compõe esse imprime extrato? Essa chamada desta ação, desse método. Simplesmente system.out.println saldo deixa eu pôr os 2 pontos aqui, fazendo uma concatenação do saldo. Olha lá, o system.out.println já vai fazer esse trabalho de mostrar, não vai? Então beleza, eu não preciso dar return para ele aqui. Eu mando ele mostrar e acabou. Ele já me dá o resultado que eu quero. Certo? E mais um método aqui, que é o void. Olha lá. Consulta saldo disponível. E também não passo nada. Como parâmetro. Só que olha só, não é o void, né? É um double aqui. Por quê? Porque eu vou ter que ter um return aqui, ó. Return dis.saldo mais dis.limite. Tudo bem? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vocês veem que eu falei lá atrás que o return é obrigatório, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou tirar esse return e vou colocar um sort aqui. Saldo disponível, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Disponível. E aí eu ponho a continha. Dis.saldo mais dis.limite. Eu quero a soma dos dois. Esqueci o mais aqui no começo, que é concatenação. Olha lá, ele já me dá um erro. O que ele está dizendo nesse erro? Eu preciso de um retorno. Tá vendo? Ele não está achando a palavra retorno. Então ele já acusa já. Por quê? Porque eu modifiquei aqui em double. Se eu tivesse jogar, ó, vou moldar, ó. Vou pôr um void aqui, ó. Acabou o problema. Deu para entender essa diferença? Muita gente nem se toca dessa diferença. Diga, Alexia. Consegue me ouvir, professor? Sim, consigo. Eu entendia que o this ele tinha que ser utilizado no momento em que, por exemplo, o parâmetro tem o mesmo nome da variável de uma classe. Só que no exemplo que o senhor usou agora, por exemplo, saldo não está sendo, por exemplo, utilizado no método deposita. Aí é por isso que eu fiquei com dúvida agora. A definição que você deu está certinha. Isso vai ficar mais claro lá na frente. E é bem isso que você está falando mesmo. Eu só estou usando esse conceito aqui agora para poder ratificar, tá faltando a palavra, que eu estou utilizando esses casos do elemento de dentro da classe. Tá? Mas quando a gente vai montar classes maiores, isso que você está falando é justamente isso que acontece e vai ficar explícito.
a tua definição não está errada. Tá? O que você sabe não está errado, está certo. Tá? Eu só estou contextualizando aqui porque a gente usa isso, porque lá na frente a gente vai começar a usar atributo de visibilidade aqui, e aí isso aí vai dar uma diferenciada. Tá? Então, para ter um entendimento agora, a gente vai trabalhar assim. This quer dizer que eu vou trabalhar com este elemento desta classe. Quando a gente começar a trabalhar com outras classes dentro dessa classe, que a gente tiver que fazer instâncias de outras classes dentro de outras, por exemplo, sei lá, eu tenho uma classe cliente que eu vou ter que dentro dela usar conta, e pode ser que isso aconteça, aí a gente vai trabalhar esse elemento, mas você está certo. Tá? O caminho é esse mesmo. Beleza, Beleza? professor, obrigada. Deu para entender, galera, essa coisa do return também? Ficou claro isso daí? Olha lá, eu vou voltar ao que estava, né, cara? Até para explicar, eu acabei deixando errado aqui. Vou pôr aqui double. Vou apagar esse cara e voltar ao que estava, para ficar certinho. Galera, beleza? Tudo bem, hein? Estão comigo, ó, que nem fala o Jacan. Ah, sim, Vanessa. Quem é que fala? Tá, Abigail, você tá aí, né, Abigail? Xiii. Todo mundo entra e dá boa noite. Ah, tô sim, então tá bom. Você falou aqui no começo da aula, aquele primeiro dia de aula? Toda aula eu vou perguntar, hein? Bom, vamos lá. Tudo bem até aí? Beleza? Então vamos lá. A gente vai testar. Para isso aí, eu vou criar um Java Main Class. Vai ficar meio grande, mas não tem problema. Testa métodos conta. Marcão, testa tá maiúsculo. Classe, lembra? Convenção. Vou apagar. Então eu vou lá. O que é uma conta C igual a new conta. Olha lá. C ponto. Percebam que agora aparece lá os atributos e os métodos. Olha lá. Consulta saldo, deposita, imprime extrato, saca. E aí se eu coloco aqui, deposita. Olha lá, e dá erro. Por quê? Eu tenho que passar valor. Certo? Se eu executar, buildou. Mas não mostrou nada. Não vai mostrar, lembra? Mas o que internamente ele fez? Ele tinha lá um saldo, que pela definição nossa, provavelmente não, né? Provavelmente. Quando a gente define, está zerado. Pegou lá os 250 e somou 0 mais 250 e atualizou o valor do saldo. Tudo bem? Só que nós não vimos, porque a gente não está fazendo ele mostrar isso. Pô, Marcão, caramba, eu queria mostrar. Então, ó, só para vocês verem lá. Ó. Vou dar um solt aqui meio marotos. C ponto saldo. Pra gente ver, ó. Na hora que você executa, olha lá os 250. Tá vendo? Então ele fez o depósito. Ah, Marcão, será? Ó, vamos fazer uma brincadeira. Ó. É legal esse tipo de coisa pra gente treinar e entender o conceito das coisas. Isso é importante. Olha lá. O primeiro, o que está na linha 8 vai ter que aparecer 0. E depois o que está na linha 10 vai ter que aparecer 250. Simples assim. Olha lá. Então comprova isso que a gente está falando. Tudo bem? Vamos lá. Continuando aqui a
Brincadeira. Na sequência, para fazer a comprovação da execução do método, eu vou lá no C ponto imprime extrato. Que é diferente, eu fiz um sort direto aqui, não. Como a gente tem um método dentro da nossa classe que faz essa brincadeira, se eu executar aqui, ó lá, saldo 250. Então o que ele fez? Ele foi duas vezes nessa classe conta. A primeira, ele executou esse método, e na segunda vez ele executou este método. Terceiro, eu vou criar uma variável aqui, ó, double salário, não, salário, saldo disponível. E ele é igual ao quê? O C ponto consulta saldo disponível. Se eu vou executá-lo, ele imprimiu o saldo, só que está me faltando quem? O saldo disponível. Mas não é a mesma coisa? Não, lembra lá, ó. Saldo disponível é quem? É o saldo mais o limite. Que vai ter que vir 750 porque eu já tenho um valor delimitado aqui padrão, ó. Lembra? Valores padrão que a gente viu no finalzinho da aula passada. Certo? E aí, por que está essa amarelinha? Porque eu nunca usei ela. Vou usar agora. Por quê? Vou dar um sort aqui, ó. Saldo disponível. Concateno a variável saldo disponível. Ó que top. Na hora que eu executar, Rafael. Deu para entender essa mecânica que a gente fez? Deu para entender? Só, galera, professor, mas isso, de repente você pode estar pensando, isso é simples demais, como que pode? Galera, isso é orientação a objeto. Começo dela, claro. Mas olha só, como que eu quero que vocês entendam assim, eu acho fantástico a orientação a objeto. Como que você consegue organizar as coisas de uma forma tão tranquila dentro de uma conta? Eu pus tudo que está referenciando a conta aqui, ó, bonitão, ó. Ali, ó. Crio métodos, acesso ele me executa. E de acordo com o que é a minha lógica, eu vou montando aqui, ó. E aqui eu posso ir embora. Posso ir embora. Tá? Ó, uma outra brincadeira que a gente pode fazer aqui, ó. Aí a gente pode brincar, ó. Pegar aqui, ó. Opa, cliquei um carregado. Eu coloquei aqui, ó. Consulta. Deixa eu ver se eu copiei aqui, ó. Consulta saldo disponível. Eu posso fazer, ó, de repente isso aqui, ó. C ponto. Consulta saldo disponível. Eu mato essa linha. E mato essa linha. E na hora que eu executo, eu trago o mesmo resultado. Tá vendo? Putz, então você pegou um sort, concatenou uma string com a chamada e execução de um método que está dentro de uma classe. Também. Ganhei uma linha, né? Declarei uma variável a menos, um atributo a menos, usei menos memória, mas tive o mesmo resultado. São coisas pequenas de definição que a gente faz, mas que no dia a dia da programação... Imagine escalar isso, gente, com um monte de coisa codada. Se a gente tiver esse pensamento, a qualidade do software que você faz, do sistema que você desenvolve, fica muito melhor. Né? Então, coisas que a gente pode ir trabalhando e mexendo. Até para nós vira um exercício bacana de fazer. Tá?
Deixa eu voltar aqui. Não, Ctrl+Z, Ctrl+Z, Ctrl+Z. Deixa eu voltar ao que estava, para ficar do jeito que estava, tá bom? E as notas de aula. Beleza? Ah, tem uma atividade aqui. Não, vamos suprimir aqui. Vamos seguir aqui. Não vamos pôr caso do final do semestre. Ah, não é. Eu tenho isso, mas vocês vão ter que acabar diferente. Deixa eu só cortar isso aqui. Aqui, ó, uma outra atividade para a gente fazer junto aqui, ó. Vamos fazer junto essa. Um exercício complementar disso. A gente pode criar um novo projeto. Ele vai se chamar exercício métodos. E a gente vai executar os passos a seguir. Depois eu vou dar essa orientação como submeter isso no GitHub. Para que vocês documentem isso. Depois eu vou passar uma lista desse. Eu vou tirar aqui, ó. Acho que eu vou fazer ao vivo aqui, mas deixa eu tirar aqui, quer ver? Submeta no GitHub, que seria legal isso aí. Depois a gente mexe nisso, tá bom? Bom, seguindo aqui. Vamos fazer um exercício diferente. Então vou pegar aqui, vou criar um projeto novo. File New Project. Java com env aqui. Next, vou dar o nome dele de exercício métodos. Né? Vou dar um finish aqui. Deixa eu esconder esse aqui. Ele criou uma Java Main Class, deixa eu só arrancar aqui, tá? Deixa eu deletar ela. Deixa assim, pronto. Bom, o que ele fala aqui? Em uma empresa, a gente tem os funcionários. Esses funcionários precisam ser representados na nossa aplicação. Então, implemente uma classe chamada funcionário, que vai ter dois atributos. O primeiro para o nome e o segundo para o salário dele. O 2. Faça uma classe chamada testa funcionário, crie dois objetos da classe funcionário, atribua valores deles e mostre eles. 3. Adicione nessa classe funcionário dois métodos, um para aumentar o salário e outro para consultar os dados do funcionário. E 4. Na classe testa funcionário, teste novamente os métodos de um objeto da classe funcionário. Então vamos fazer tudo isso aí. Deixa eu só fechar aqui. Tá a correção aqui já é o que a gente tem que aplicar. Então a gente vai criar o projeto, Java Package aqui, criar um pacotinho, já criei. Então vamos partir daqui, ó. Vamos criar a classe funcionário, que é o primeiro item. Java Class funcionário. Top? E aí ele pede para criar uma string, nome e um salário. Bom, uma curiosidade aí. Percebem que string está em maiúsculo? E todos os outros tipos de dado, int, idade, por exemplo, boolean, sei lá, putz, uma variável booleana. Ligado, por exemplo, ligado, verdadeiro ou falso. Tá me faltando criatividade. Tá vendo? Tudo minúsculo, só string é maiúsculo. Ah, põe minúsculo lá, Marcão. E daí? Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Por que ele traz isso, né? Ele traz isso porque string em programação
é uma classe. Os outros são tudo tipo de dado nativo. A string não é. String é uma classe. Uma string é um vetor de uma variável do tipo char, por exemplo. Tem linguagem de programação que tem o char. O char é o quê? É que aqui eu estou dando só um exemplo, tá? O char é uma variável de 1 byte. String é um vetor. Ok? Só lembrando, vetor. Marcos, por exemplo, né? Nome igual a Marcos Costa. Essa variável nome, ela é o quê? Ela é um... como que eu posso dizer? É um vetor. Aqui eu só... deixa daí, galera. Eu quero que vocês só entendam o conceito. É um vetor. Então, por exemplo, nome em 0 vai ter o quê? O M. O nome em 1 vai ter o A. Entende por que ele é um vetor? Nome 2 R. O que mais? Deixa eu ver aqui. Nome na posição 3 é o C. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então a string é considerada como um vetor. Tá? E aí ela é pertencente a uma classe. Por isso que quando a gente define string, a gente coloca ele em letra maiúscula. Tá? Curiosidade. Cadê? Aí, top. A classe string aqui, deixa eu lembrar se tem, Alexia. No Java, tem. Aí, ó. Aqui é a implementação dela todinha. Como que eu fiz isso? Deixa eu voltar. Botão direito, ele te dá essa opção de navegação, vai para a origem dele, o source dele. Aqui ele mostra para você como que ele foi implementado. Caramba, a classe string para ser implementada, ela tem tudo isso? Tem. Você vê, ó, muita coisa dela aqui, óbvio que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, por exemplo, deixa eu ver que ele passou um forzão aqui. Ó, if não passou um forzão, alguma coisa do lugar aqui que eu vi. Tá vendo? Tudo para eu ver parametrização de... Ó, desde a parte de bytes, tá vendo? Binaridade, decodificação, tá vendo? Tudo isso aqui é a composição por tipo... Tá vendo? Se é ASCII 2, ASCII 3, ó. Se é ASCII 2. Porque tem um monte de validação que é feita para determinar se é uma string ou não. Tá vendo? Então isso aqui é como a classe string foi feita. Tá vendo? Tem reescrita de método. E todos com conceito de orientação a objeto dentro dela. Tá vendo? Então eu consigo sim. Beleza? Então a nossa classe funcionário. Depois, fizemos um Java main class aqui. Testa funcionário. Bem bobinho ainda, né? Mas que, de novo, dentro do conceito de exercício que a gente faz, ou exercitar para podermos seguir, é importante. Aí um código bem rápido, func, igual a new funcionário. Aí eu dou um funczinho, ponto nome. Colocar ali, aqui o coroa
Coroliano Ziundin, nosso funcionário, e o Funk ponto salário igual aqui a 3.500. E obviamente eu dou um soltzinho aqui, nome, mais Funk ponto nome e solt salário mais Funk ponto salário. Até aqui, nenhuma novidade, foi praticamente o que a gente bateu na aula passada, né? Mas só para a gente entender. Então, continuando com a nossa ideia lá, agora a gente vai voltar aqui na nossa classe funcionária e aplicar quem? O exercício 2, acho. Que é o quê? Criar dois métodos, um para aumentar o salário e o outro para mostrar os dados do funcionário. Então, aqui dentro, void, porque não vai ter retorno, lembra disso? Aumenta salário e vou ter um double que eu vou receber, que é o percentual de aumento. Ah, vai ser em percentual? Vai, nesse caso vai. E aí como eu faço? Diz.salário é igual ao quê? Diz.salário mais a multiplicação do próprio salário vezes, que é a multiplicação, né? PERC aumento que eu estou recebendo. A conta de percentual. Não. Ele atualiza. E, para não perder tempo, a gente já está aqui, um outro método que eu não tenho retorno, dados funcionário, não passo atributo nenhum neste caso, nele, dois soltzinhos aqui, que é a repetição do que a gente tinha feito anteriormente. Nome, diz.nome e solt. Salário mais diz.ponto. Diz não, salário. Deixa eu escrever que é mais fácil. Acabou. Faço a execução. Aqui não, né, Marcos? É até legal ter acontecido isso, vai. Não executa. Questão óbvia, né? Eu não tô na classe main, eu não tenho o método main. Lembra o main, cara? Saída. Vai abrir, ó. Só que o que acontece? Eu não implementei a main. Top? Então não está aparecendo nada disso que eu programei. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Para não perder a jogada, vou comentar, deixar comentadinho, para não precisar de estar ali. Aí eu vou pegar agora o func, ponto, aumenta salário, com um 10 aqui, um 10% e func, ponto, mostra dados do funcionário. E agora sim eu executo. Hã? Ah, tá. Vai dar ruim, né? Eu aumentei e multiplicou por 10. Então aqui eu tenho que pôr 0,1 para dar 10%, certo? Esse elemento aqui está errado. Não é verdade. 10 não pode. Deixa eu só ver se eu não fiz besteira, galera. Não, é isso mesmo. Deixa eu só executar de novo aqui. 3.850. Agora sim.
Só que aqui tá errado, né? Aqui não é 10, aqui tem que ser 0,1. Porque senão ele vai aumentar por 10 vezes, né? 10 vezes 100, 1000, ele vai aumentar 1000%. Aí seria bom esse funcionar, né? Aí seria da hora. Só vou ajustar aqui depois eu gero o print com que é 0,1, tá? Por quê? Por causa da fórmula que eu montei, tá bom? Só a questão só foi essa, tá? Tudo bem até aí? Vocês querem codar isso? Porque agora depois a gente vai para uma coisa chamada sobrecarga. Aí eu queria entender, porque a gente já programou algumas coisas, só queria entender de vocês se isso está na zona de conforto de vocês, se vocês querem, eu disponibilizar vocês codarem isso aqui um pouco, entender, se eu sigo, vocês que me falam. Enquanto vocês pensam aí e me respondem, eu vou tomar água. Estou instalando ainda aqui o Java. Então. Quem mais aí? Vocês querem um tempo para instalar o Java? Não sei. O que o Marcos acha? Eu acho que a gente tem que meio que ir junto. Tá adaptando a IDE, tem mais. Instalou agora, tá bom. Quem mais? Será que não dá para seguir nessa aula? Porque, por exemplo, o meu computador, eu sei que não vai instalar tão rápido o Java. E minha sugestão, daí a partir da próxima aula a gente começa a fazer os exercícios. Minha sugestão, não sei se a sala concorda, enfim. O que vocês acham? Assim, aí já. O que é o meu medo? Então, o que é o meu medo? Pô, mas vocês não prepararam o ambiente, vocês são fogo. Vou ter que ficar pedindo para vocês montar ambiente e depois me dar print, mandar print para mim? Seus mal acabados. Eu só tenho um pouco. Qual é o meu receio, tá? Meu receio é ter muito código e vocês se perder. Esse é o meu medo. Isso eu não quero de jeito nenhum. Galera, a partir do quarto eu estou preparando vocês para voar, fazer umas programação mais louca aí. Eu não quero que vocês se percam. Só isso. Eu posso continuar. Eu posso de repente, deixa eu pensar. A gente pode falar de sobrecarga. Deixa eu ver o tamanho de sobrecarga aqui. Então até os spoilers para vocês. De repente, para a gente fechar essa coisa de método, a gente fala de sobrecarga, a gente fecha, aí vocês montam o ambiente de vocês, codem, se tiver que tirar dúvida, tira, a gente vai tratando isso, e aí a gente vai para abstração, porque quando a gente for para abstração é uma outra parte que a gente vai ter que trabalhar. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Vocês que mandam. Pode ser? Tá bom. Vocês entendem qual que é... Lembra que eu falei pra vocês da minha tristeza da pandemia? Era isso. Pelo menos eu fico implorando, pelo amor de Deus, vocês até falam comigo, né? E eu ficava assim, com a câmera aberta. Tá bom, então. Beleza. Então eu vou começar a sobrecarga. Judiação, né? Ai, que tempo horroroso, meu Deus. Dá até de lembrar. Aff.
Então vamos lá, vamos continuar, beleza, lindões? Então vamos continuar aqui. Ó, falando de sobrecarga. Bom, quanto a método, fechando esse ciclo aqui. Overload também é método, mas assim, só para entender esse contexto básico de método. Ok para vocês? Tem alguém que tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, fala aí. Eu vou gravar, depois aqui que a gente der essa parte, eu vou tentar subir isso no YouTube, já tentar disparar os links para vocês, prometo. Mas eu quero saber de vocês se está tudo bem para a gente continuar. Bora? Tá. Yasmin, como assim task? Bora, tá. Minha internet tinha caído. Ah, boa atividade. Perdão. Eu pensei nisso, né? Eu falei, tá, só... Não, ainda não, Yasmin. Eu tava na explicação. Tá vendo? Eu tava falando que ia subir o canal, então mais um motivo para eu subir. Eu disparo o link e você olha, tá? Mas não, só teve a parte da explicação até agora, tá bom? Quer uma balinha? Toma uma balinha de goma. Não é aqui, não sei. Diga, Yasmin. Eu tô machando minha bala, você faz a pergunta. A gente está entrando em PO sem entender métodos, é justamente o que eu passei. Nesse tempo que você caiu, a gente falou sobre métodos. A gente falou de PO, entendeu? Conceituamos PO, falamos dos estados, e aí a gente entrou em comportamento, que é justamente a ideia dos métodos. E agora a gente vai falar de sobrecarga, beleza? Mas, ó, fica tranquilo aí que qualquer coisa tá no material, tá? E eu vou tentar subir isso aí. Então vocês estão vendo o OBS gravando aqui, ó. Que eu vou tentar subir isso aí. Beleza? Então vamos lá. Pau na máquina aí. Então vamos falar de sobrecarga. Tal do overload. Então, o que acontece? Vamos voltar ao conceito nosso dos bancos lá. Beleza, Yasmin. Estamos aí para isso. Isso aí. Qualquer coisa você pergunta. Sem estresse. Então, voltando ao conceito do nosso banco, os clientes dos bancos costumam consultar de forma periódica. Esse exemplo eu acho ele top. Vocês vão ver como que é bacana a coisa da sobrecarga. Então vamos dizer lá que os caras lá consultam os saldos deles lá nas contas deles lá. Então, geralmente, a gente pede o quê? Quando a gente vai no extrato, né? Extrato do banco. Pra galera mais nova é até estranho esse termo extrato, né? Extrato antigamente era o quê? Aquele papel que sai. Nem sei se. Eu nunca mais fui em banco, então nem sei se sai no caixa eletrônico mais isso. Deve sair, né? Sei lá. Eu não vou em banco. Tem anos. Anos não, né? Se eu vou em banco é só mais pra. Sai sim, né? Beleza. Tá vendo? Vou mais em banco pra quê? É coisa pra resolver senha de cartão que não dá pra resolver aqui no aplicativo. Mas para usar aquelas máquinas, não. Então são os extratos, que é o que? Composição lá de toda a movimentação bancária que tu teve durante um determinado período. Tá. Então, teria que ter um método lá dentro da classe conta. Por quê? Método, o extrato é de quem? Da conta. Então vai ter uma dica aqui, né? Já que a gente está falando de métodos. Quando você define um método, quando você vai criar um método e você não sabe aonde colocá-lo,
esse aonde eu colocar, quer dizer, em que classe que eu vou colocar esse método? É só você perguntar, essa ação pertence a quem? Ah, fulano. Esse fulano que você disse é uma classe? É, então é lá dentro. Acabou, tá respondida a tua pergunta. E tá te dizendo onde que tu tem que colocar ele. Acabou. Simples assim. Ah, putz, tem que ter um método de impressão de extrato. Mas o extrato é de quem? Do cliente. Mas o cliente... Mas o cliente, o que o cliente tem no banco? O cliente tem uma conta. O extrato é de quem? É da conta ou do cliente? Ah, é da conta que pertence ao cliente. Sacou? Ah, então eu tenho que pôr esse cara dentro de conta. Pronto. Você fazendo essa analogia, você vai sempre indicar onde você vai guardar ou vai codar esse determinado método, tá? Então aqui um exemplo, né? Tem um imprime extrato, eu passo um int aqui dias, esse int dias aqui quer dizer o quê? A quantidade de dias que eu quero de extrato, 15 dias, 20 dias, sei lá, 30. Não. Aí olha só que interessante aqui a nossa brincadeira. O método imprime extrato recebe a quantidade de dias, que foi o que a gente acabou de ver. Por exemplo, se esse método receber o valor 30, ele vai pegar a data de hoje, menos 30 e imprime o extrato. Só que o banco entende sempre que extratos, quando o cara entra lá no aplicativo do banco, no software do banco, a grande maioria sempre pega o extrato dos últimos 15 dias. Vem aquele meio defaultzão lá, sabe? 15 dias, 7 dias, sei lá. Nosso exemplo aqui, 15 dias. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um método na classe conta para gerar esses extratos com essa quantidade fixa de dias. E olha só que interessante. Aqui, ó. Eu tenho um imprime extrato que não parametriza nada. E eu tenho um outro método também chamado imprime extrato. Só que com a quantidade de dias. Professor, mas pô, na linha 8 aí do exemplo, na linha 12, o método tem o mesmo nome. E eu já tentei em linguagens aí fazer anteriormente, e quando eu faço esse tipo de coisa, ele dá erro. O Java vai dar erro? O Java não vai dar erro. Por quê? Justamente o que está acontecendo ali é sobrecarga de método. Ah, então quer dizer que a sobrecarga de método é eu ter métodos dentro da minha classe com o mesmo nome? Yes, my little friend. Mas, o que diferencia um do outro? O que eu estou parametrizando. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu não passei nada. Aqui eu estou passando a quantidade de dias. Só que é o mesmo nome. O que é isso aqui dentro de uma sobrecarga de método ou dentro de um método? A gente chama de assinatura de método. Ah, é como se você... eu dou um nome para ele e assino. Essa assinatura é a composição dos atributos que pertencem a cada um. Então, a sobrecarga de método é o seguinte. É eu ter métodos com o mesmo nome dentro de uma classe com assinaturas diferentes. Ah, então isso é sobrecarga. Então, Marcão, uma classe pode ter, para comprovar, né, essa definição da sobrecarga, então você quer dizer que a classe tem que ter dois métodos. Se tiver dois métodos, eu estou aplicando o conceito de sobrecarga. O caminho é esse pensar, mas eu só vou fazer um parênteses aí na tua observação que você fez aí. A sobrecarga de método ela não só se restringe a dois métodos com o mesmo nome. Podemos ter quantos eu quiser.
desde que as assinaturas sejam diferentes. Tudo bem? Deu para entender isso? Basicamente, sobrecarga de método é isso. De novo, ter métodos com o mesmo nome, com assinaturas diferentes. Desde que seja mais de um. Né? Mas não tem um limite. Não tem um limite de quantidade de métodos para que o Java vai travar se eu colocar 5 métodos com o mesmo nome. Qualquer coisa do tipo. Não vai acontecer isso. Tá? É só concentrar do overloading aí. Isso é definição. Deu para entender? A gente vai codar, tá? Mas é só para vocês terem entendimento. Professor, Oi. assinatura seria o código dentro do método? Não, a assinatura seria o parâmetro aqui, ó. Ah, o parâmetro? É o parâmetro. Os parâmetros. O parâmetro ou os parâmetros. A gente vai, na hora que codar, eu vou fazer um exemplo para vocês, aí a gente vai deixar isso mais claro. Beleza. Beleza? Deu para entender, galera? Acho que com exemplo vai entender melhor. Então tá bom, então vamos fazer então. Ó, então deixa eu ver aqui, ó. É que aqui já tá ressaltando tudo que eu falei. Deixa eu só limitar aqui que eu acho que fica melhor. Eu vou voltar aqui, ó. Eu tenho funcionário e tal. Eu vou fazer aqui dentro mesmo, dentro desse projeto meu. Eu vou criar aqui uma classe gerente. Então eu tenho funcionário. E vou fazer aqui um Java Class. E vou chamar de gerente, tá bom? Deixa eu só ver se esse cara vai ficar bacana com o que eu quero. Então... Sim, vai. Só esse cara vai matar esse exemplo aqui. Top. Olha lá. Opa. Não. Apertei o botão. Olha lá. Então, dentro dessa classe gerente, eu vou ter uma string nome. Eu só estou usando o mesmo nome, mesmo projeto, tá bom? String nome, double salário. Como a gente está vendo na parte de definição, isso vai ficar bacana. Olha só que interessante aqui, ó. Eu tenho um método chamado aumenta salário. Esse aumenta salário, ele vai dar um aumento de salário de 10%. Mas olha só que interessante, ó. Aumenta salário. E vou criar o segundo método. Quem consegue me dizer o que eu fiz aqui? E aí a gente brinca aqui em cima. Ficou perceptível o que eu fiz aqui? Professor, boa noite. Boa noite. Esse double taxa que você colocou um parâmetro dentro do método. Ele poderia estar em cima? Aqui, Falei errado. O double taxa. o double taxa é que a taxa vai pertencer a este método. Então ele tem que estar aqui mesmo. Agora você está falando que se o double taxa deveria estar aqui? Embaixo do double salário. Aqui, né?
Não, porque, ó. Isso. Não, poderia, ó. Vamos colocar aqui só para você, ó. Double taxa. Você vai ver que ele não vai dar problema. Tanto que ele não vai dar erro. Porém, ótima pergunta, inclusive. Obrigada. Para ele aqui, ó, e ele aqui, são valores diferentes, você acredita? Por quê? Aí vai em conta aquilo que eu expliquei lá no começo. Essa taxa pertence a esse método e será só enxergado aqui dentro. Esse double taxa é o que seria enxergado, dentro de toda a classe. Então, é a mesma coisa você dizer que aqui é 15 e aqui se eu pôr 20 ele vai aceitar. E seriam dois valores diferentes porque dentro do contexto eles estão diferenciados. Isso vai ficar mais claro lá na frente quando a gente começar a ver visibilidade. Tá? Mas neste caso, neste nosso exemplo, tanto que você vê que ele não dá erro, né? Dá erro. Então aqui, ó, eu não coloco ele aqui. Para o nosso exemplo agora, ele tem que ficar dentro do método. Ok, obrigada. Nada. Agora, alguém consegue então me explicar o que eu fiz aqui, ó? Tem uma Professor, Oi. Pode falar, quem abriu o microfone aí? Oxi. Alguém ia falar aí? Alguém falou, quem foi? É uma voz masculina. não, professor, só uma dúvida bem rápida aí. Então, assim, esse taxa aí que o senhor criou, o double taxa, ele vai ter validade somente dentro desse colchete do método, ok? Só aqui, ó. Isso. Ok. Eu acho que eu entendi o que o senhor fez aí. O senhor atribuiu, nesse que está selecionado, você está mostrando o salário mais o salário multiplicado pela taxa, que vai ser o total final, o resultado final, né? Então, o que foi aqui foi uma jogada mandrake, né? Porque, ó, a gente veio aqui, ó. Defina dois métodos, né? Um aumento salarial e tal. Vamos dizer que o padrão, vamos dizer que todo mundo tivesse um padrão de aumento de 10%. Então, eu não precisaria ficar toda hora na hora de chamar o método e ficar passando 10, 10, 10, 10, 10. Eu crio só um método que aumenta o salário e dentro dele, você vê que eu não fiz cálculo nenhum. O que eu fiz? Eu chamei um método que faz o cálculo. E eu parametrizo. Se eu criasse um outro método aqui, ó, vou mostrar para você, ó, void aumenta salário. Olha só. E aí eu vou lá, diz, ponto, aumenta salário, e eu passasse 20, opa, no final, 20%. Deu pau. Por quê? Definição, lembra lá, ó. Sobrecarga de método é o teu mesmo nome com assinaturas diferentes. Assinaturas são iguais, ou seja, ele nem assinatura tem. Então, isso aqui não pode. Eu poderia criar... e se você enfiar aqui um double taxa? Também dá pau. Um double valor. Vai dar pau. Putz, grila, Marcão. E agora? Aí entra naquilo que eu falei. Se eu passar um double, vou inventar aqui. Taxa. E uma vírgula, int, sei lá, dias, tô inventando. Tá vendo que não dá pau mais? Por quê? Olha lá, eu tenho 3 métodos com o mesmo nome, então a sobrecarga acontece. Porém, assinaturas diferentes. Sacou? E aí o que eu faço aqui? Não dá para chamar isso de recursividade, mas é uma boa de um RT, um recurso técnico, ou gambiarra. Olha lá, eu crio um método que não calcula nada. Calcula nada aqui, calcula nada. Por quê? Eu já tenho um método que calcula. Eu só chamo e parametrizo ele dentro do outro. Então eu fiz uma brincadeira bem simplesinha
que explica o conceito de sobrecarga. A gente vai ter outros exemplos, tá? A gente vai fazer algumas brincadeiras aqui que vai, quando a gente entrar em abstração, aprofundar em abstração e ficar executando isso aí, a gente vai andar com isso mais. Mas isso aqui é um exemplo de sobrecarga de método. Se você entender isso aqui, o resto é escalável. Deu para entender? Beleza? E aí, tranquilo? Isso aí para entendimento, mal menos, como foi isso aí? Isso, por causa da fórmula, perdão. Isso, exatamente, Rafa. Exatamente. Exatamente isso, tá? Então, isso é louco, né, Jéssica? É porque aí é muito louco isso, né? Porque aí a gente começa a pensar nos códigos que a gente tem, o que eu posso ter de sobrecarga dentro de uma determinada classe e tal, mas isso é muito de cada um e de cada projeto. É o que eu costumo falar, né? A orientação a objeto, isso é uma técnica, né? É uma técnica. Então, por isso que eu gosto muito de me atentar ao conceito. Porque é muito abstrato isso aqui. Você pode aplicar isso aqui de N formas diferentes, sabe? De N formas diferentes. Por isso que eu falo, você tem que entender o que é a sobrecarga e como ela funciona. Qualquer conceito, né? Entender o que ele é e como ele funciona. Você entendeu? Você vai pegar teu software, teus coisas do dia a dia aí tu vai começar a implementar isso. Loucura, assim. Só para vocês verem aqui rapidamente, ó, isso aqui é um projeto que eu fiz com... Deixa eu ver se ele está inteiro. O pessoal do Senac. Ó. É um jogo da velha, totalmente orientado a objeto. Totalmente. Totalmente. Quero chegar nesse nível com vocês. Mas, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um cara aqui. Deixa eu lembrar aqui. É que aqui eu não vou ter nenhuma sobrecarga. Aqui eu não vou ter nenhuma sobrecarga. Eu não lembro aqui onde eu programei sobrecarga com eles. É um jogo da velha. É um jogo da velha. Ó, executar rapidamente só para vocês verem aqui, ó, um run file aqui, ó. Um joguinho da velha. Besta. Mas aqui a gente está usando a orientação objeto até dizer chega. Né? Desde aqui, ó, definir o nome do jogador, Marcos, com um novo jogo. Daí eu começo a jogar aqui, ó. Pá, tô jogando, tá vendo? Pá, ganhei, ganhei, pronto. Novo jogo. Olha lá. Ganhei, salvo no banco. Vai dar pau no meu banco porque o meu MySQL tá fora do ar. Vai salvar no banco, carregar. Um exemplo bobinho desse, de um jogo da velha tranquilinho, mas dá para aplicar todo o conceito de orientação a objeto dentro dele. Como faz essa telinha? Aqui, ó. Navio, que é em camada de visão. Olha lá. Cadê? Eu usei a biblioteca do Swing do Java. Aqui é toda a minha tela programada. Aquela telinha. Dependendo como a gente andar, no final a gente tenta implementar essa brincadeira aqui. Legal? A gente tenta implementar. Vamos ver, conforme a gente andar com as aulas, se dando tempo, a gente faz a implementação dele. Fica legal. Beleza? Então, foi uma forma de exercitar, bastante. É uma das coisas do Java, né? Eu trabalho muito. É que aqui, por exemplo, essas aqui são bibliotecas e aqui eu estou importando outros arquivos dos outros pacotes. O nosso código a gente está trabalhando com um pacote por enquanto, mas dentro do Java eu posso trabalhar com vários. Tá? Isso vai muito de projeto para projeto, de cada um. Beleza? Galera, vamos dar
uma paradinha, agora, 37, mais ou menos umas 9 a gente volta. Aí a gente só coda aqui uma Java Main Class desse cara aqui, e aí eu repasso os exercícios para vocês montarem a máquina de vocês e codarem, para a gente fechar uma parte desse ciclo. Pode ser? Podemos fazer isso? Tá, então eu vou interromper a gravação aqui.